Olá, eu sou o Jujustar, e bom, em Baki temos vários mistérios que nunca foram resolvidos, como por exemplo, aquele homem que apareceu esculpido na parede de uma caverna que tinha um rosto de demônio nas suas costas e que também tinham vários guerreiros esculpidos naquela mesma parede apontando suas lanças para aquele homem. Ou seja, praticamente confirmado que esse cara era um Rama ou talvez até o primeiro Rama. Só que como isso nunca foi confirmado, a gente não pode afirmar isso com toda certeza. Inclusive a própria Demon Back é uma técnica rodeada de mistérios, tipo, por que os Ramas têm uma musculatura diferente que permite eles usar essa técnica? E por que ela apresenta o rosto de um demônio? Será que os Ramas de alguma forma têm alguma ligação com o sobrenatural? Entretanto, esses mistérios podem ficar para outro vídeo, porque hoje eu vou falar de um mistério que envolve o Jiro Rama, só que não é só Demon Back, e sim algo que aconteceu há muito tempo atrás na história de Baki, lá no início de Baki the Grapper. E esse mistério envolve um cara que apareceu na porta do Jiro Rama, conseguiu intimidá-lo, só que esse cara nunca foi revelado quem era. E eu tenho uma teoria de quem poderia estar naquela porta, só que antes de falar minha teoria, eu vou dar contexto sobre o mistério. No capítulo 52 de Baki the Grapper, o Jiro Rama estava deitado na sua cama aproveitando a estadia do hotel que ele estava hospedado, enquanto se lembrava do que ele tinha feito mais cedo. Basicamente, ele entrou dentro de uma academia de boxe e meteu o cacete em todos os lutadores que estavam lá dentro. E por que, você deve estar se perguntando? Porque sim, ele pode, ele é o Jiro Rama. Mas continuando, o Yujiro Rama começa a sentir a presença de alguém muito forte na porta dele, então ele logo se levanta e vai até em direção à porta e tenta girar a maçaneta para abrir ela, para ver quem estava lá. Só que a pessoa que estava do outro lado da porta começa a girar a maçaneta pro lado oposto, com mais força que o Jiro Rama, fazendo o braço dele simplesmente girar, deixando o ogro completamente perplexo. Então ele começa a desferir golpes contra aquela porta do hotel e a porta, mesmo sendo de aço, começou a ficar completamente deformada com os golpes dele, deixando o Yujiro Rama ainda mais impressionado com a força da pessoa que estava do outro lado. Então ele decide abrir a porta com um golpe, só que quando ele consegue abrir ela, simplesmente não tem absolutamente ninguém do outro lado. E meio que ficou por isso mesmo, nunca foi dito no mangá quem estava do outro lado da porta, nunca foi revelado em nenhum momento, então até hoje a gente não sabe quem é essa pessoa poderosa que estava do outro lado. E para tentar descobrir quem estava do outro lado da porta, eu vou selecionar todos os possíveis personagens que conseguiriam fazer isso, e também que já tinham sido apresentados até o momento. Mas também quero fazer algumas observações, não é só porque a pessoa conseguiu virar o braço do Yujiro na hora que ele foi tirar a maçaneta, que ela é necessariamente mais forte que ele. O Yujiro Rama claramente não usou muita força para tirar aquela maçaneta, então ele foi pego de surpresa e o braço dele acabou virando. E deformar uma porta de aço socando ela é tipo um feito incrível, só que tem muitos personagens de Baki que nem são tão fortes assim e que conseguem fazer isso. Então essa pessoa que tava na porta não precisa ser necessariamente alguém tão forte quanto o Yujiro Rama. E com base nisso eu cheguei a esses personagens. O Motobi, que desde aquela época já era apresentado como um guerreiro lendário, então ele era alguém extremamente forte desde aquela época. O Baki, porque quando só tinha 13 anos ele já era capaz de suportar os golpes do Hanayama que destruíam concreto, então agora com 16 ele provavelmente seria capaz de fazer isso. O Doppo também, porque nessa época ele literalmente estava no seu auge, no primeiro capítulo ele destruiu um tubo de concreto, já tinha vários títulos como Deus da Guerra, Devorador de Homens, o Matador de Tigres, então ele seria um cara que poderia fazer isso também. E agora eu vou avaliar eles para ver quem desses três tinha mais chance de estar naquela porta. O Baki eu já descarto porque foi mostrado que naquele momento ele estava lá na mansão do Tokugawa batendo papo com ele, então já pode eliminar ele das possibilidades. O Motobi, que apesar de ser extremamente forte, ele enfrentou Yujiro Rama e foi completamente derrotado por ele. E diferente dos outros lutadores de Baki, ele é um guerreiro, ele é um sobrevivente. Então acima da luta ele preza pela própria sobrevivência, então ele não ia na porta do ogro provocar ele sabendo que o ogro provavelmente só iria dar um fim na vida dele ali mesmo. Então o Doppo, na minha visão, era a pessoa que estava naquela porta. Ele já estava interessado em lutar com o ogro para se vingar das duas cicatrizes que ele fez nele no passado. Então faz sentido ele no apartamento do Yujiro fazer isso para dar tipo um aviso nele. E outro motivo é que o Doppo naquela época era extremamente mais forte do que atualmente. E o ogro também era extremamente mais fraco. No primeiro capítulo, o Doppo já quebrou um tubo de concreto como se não fosse absolutamente nada, então ele é alguém que tem força suficiente para fazer isso. E se a gente analisar a batalha que o Doppo teve um tempo depois com o Yujiro, isso faz ainda mais sentido. O Doppo foi capaz de simplesmente fazer o Yujiro sangrar com uma de suas técnicas, então ele era alguém que batia de frente com o Yujiro naquela época. E se a gente for analisar a sequência de golpes que essa pessoa desferiu naquela porta, é exatamente a mesma sequência de golpes que o Doppo desferiu no ogro quando estava lutando com ele.
Ah, mas então como é que o Doppo sumiu daquela porta quando o Yujiro abriu? Bom, a gente tem que lembrar que muito tempo depois, o Ali Júnior fez exatamente a mesma coisa. Ele conseguiu dar um sumidão no Yujiro, sendo um completo bosta, sendo extremamente mais fraco que o Doppo nessa época. E o Yujiro também sendo extremamente mais forte do que nessa época, então não é muito impossível acreditar que o Doppo conseguiu fazer isso. E o próprio Yujiro disse que aquela aura era familiar, ele sentiu que era a aura do Doppo, ele só ficou impressionado porque ele não sabia que o Doppo era tão forte assim. Eu acho que foi algo semelhante que aconteceu naquela briga que ele teve contra o Kakayo, que ele se desviou do golpe porque ele sabia que o Kakayo era absurdamente forte, só que ele não sabia que era tanto. Mas e aí, você discorda da minha teoria ou concorda com ela? Pode falar aí nos comentários, pode descer a lenha nela, colocar seus contrapontos, eu não tô nem aí. E se você que tá assistindo também é um fã de Jojo, eu postei um vídeo falando dos piores destinos que a gente já teve em Jojo, então é só clicar aqui pra você assistir. Um beijo e durma com Dio, falou!